Você sabe a verdade, você enxerga a realidade e você faz um alerta a quem está ao seu redor de que se essas pessoas continuarem andando desse jeito, as coisas vão se dar de uma maneira muito ruim para elas. E ninguém lhe escuta. E elas continuam caminhando para a destruição. E aí você continua falando. E aquilo vai queimando dentro do seu ser, aquela verdade que você sabe, porque você enxerga a realidade. E você continua falando, e os anos vão se passando, e você vê a calamidade chegando. Você olha para o horizonte e vê a tempestade. E as pessoas olham e dizem, o tempo está passando, está tudo bem. E você enxerga a cada dia, além das fronteiras, os exércitos inimigos se armando e vindo na direção de onde vocês estão. E você continua avisando, e as pessoas continuam fazendo pouco caso. E um dia a tempestade se abate, e os exércitos inimigos se abatem sobre a cidade e a desgraça se estabelece. E aí você pensa assim, agora eles vão me dar ouvidos, porque eu ainda tenho coisas para mostrar para eles. E eles falam, não, eu acho que você não sabe nada. Eu acabei de fazer aqui uma ideia um pouco metafórica da vida do profeta Jeremias, que é o nosso assunto de hoje. Olá, seja bem-vindo. Esse aqui é o canal Estudamos a Bíblia, eu sou o Carlos, seu professor de Bíblia aqui na internet, e essa é a nossa série especial, Escrituras Antigas. É uma série onde eu estou apresentando para você, para cada livro do Antigo Testamento, apenas um único vídeo, uma introdução a esse vídeo, para que enquanto a gente está estudando o Novo Testamento em detalhes, cada livro, versículo por versículo, tem capítulo do Novo Testamento que eu já levei 6 vídeos para poder cobrir o assunto. Aqui no Antigo Testamento, enquanto eu faço isso no Novo, aqui eu faço só essa introdução, para que você já possa ter a sua curiosidade já um pouco mais despertada, entender um pouquinho do contexto histórico, quem é que está em cada livro, o que significa, entender um pouco essa organização, sempre daquele jeito correto, né? A gente lê o Antigo Testamento com um olho lá no Novo, porque nós sabemos o Novo Testamento, ele é que contém a plena revelação de Deus. Você tem dúvida, leia lá em Hebreus, os primeiros 3 versículos, está lá escrito, né, que Jesus Cristo, ele é a plena manifestação do ser de Deus. E ele está revelado no Novo Testamento. No Antigo Testamento é a preparação de um povo para receber o Messias e serem, então, os missionários do Messias, como foram de fato, né? E aí hoje nós chegamos em mais um livro do Antigo Testamento, o livro do profeta Jeremias. Jeremias, ele é classificado como um dos profetas maiores. Essa classificação é em volume de texto que nós temos na Bíblia. Não é a importância do profeta, nada desse tipo. Então, os profetas maiores são os textos maiores, né? Como a gente tem ali Jeremias junto com Isaías e outros, né? E tem aqueles menorzinhos, que às vezes se você folhear e pegar 2, 3 folhas juntos, você já passou direto do profeta. Então é volume de texto. E esse homem Jeremias, ele... Uau, a vida de Jeremias é uma vida e tanto. Esse aqui é um... Eu vou falar um pouquinho aqui da minha perspectiva, tá? Eu sou um apaixonado por esse livro, entre outros tantos, mas esse eu tenho um olhar especial. Jeremias, ele é um livro que ele me atrai. É um livro que eu tenho memória de eu estar falando desse jeito sobre Jeremias há 20 anos atrás. E dizendo, eu estou estudando Jeremias, esse livro me fascina, esse homem, essa figura histórica, esse profeta, essa pessoa com uma crise interior profunda, me fascina. Me fascina que Deus deixe tudo isso transparecer e extravasar pelo texto sagrado. Deus é maravilhoso porque a Bíblia tem tudo isso, essa carga, inclusive, das emoções humanas diante de Deus. Isso está aqui no texto sagrado. E eu quero convidar você hoje a dar essa passeada por Jeremias. É claro que eu não vou poder fazer aquele estudo que eu quero fazer ainda um dia. Se o Senhor permitir, chegaremos um dia lá, estudaremos o Antigo Testamento, estudaremos Jeremias em detalhes. Mas aqui eu quero te apresentar essa história aqui de Jeremias, né? Então, ele se identifica claramente, né, como o próprio Jeremias. Nós supomos que ele é o mesmo autor do livro das Lamentações. Supomos, porque não há uma certeza, mas aí aqui no canal já tem uma introdução também a Lamentações. Jeremias foi chamado por Deus para ser profeta no ano 626 a.C. É daqueles profetas que a gente consegue datar com precisão alguns eventos dele,
porque já são eventos que têm datação na história mundial, a gente consegue pegar mais referências e se acertando ali na data. Ele era um homem muito peculiar, muito peculiar. Ele é um daqueles profetas que olha para si mesmo e fala: eu? Não. Né? O Senhor chamou ele e falou: eu sou muito moço. Né? É aquele que olha para suas inadequações, para sua incapacidade, olha para si mesmo e fala: como é que eu vou entregar a palavra de Deus? E Deus fala: não fala que você é muito novo. Não fala isso não, eu vou te capacitar e você vai fazer o que eu falar, e você vai andar por onde eu mandar, e você vai, não tenha esse receio não. Eu estou aqui falando minha Bíblia para ir lá para Jeremias, né, para capítulo 1 dele lá, e ver esse chamado. E soberano Senhor, não sei falar, pois sou ainda muito jovem. Capítulo 1, verso 6. O Senhor disse: não diga que você é muito jovem, a todos que enviar você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. Não tenha medo deles. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Então, um homem que já no primeiro capítulo ele mostra ali que ele não queria ser profeta. Ele não queria ser profeta. Aliás, isso não é incomum entre profetas. Não é incomum Deus chamar alguém para entregar a sua palavra e a pessoa fala: manda outro. Eu não sirvo para isso, Senhor. Olha quem eu sou. E tem profeta, inclusive, que já chegou na sua mensagem e falou: eu não sou profeta. Eu sou só um cara que estava lá trabalhando e Deus chamou para vir aqui entregar esse negócio para vocês. Tá? Os profetas mesmos, eles não fazem grande caso de si mesmos. Eles fazem grande caso de Deus. Eles se colocam humildemente diante de Deus e falam assim: como é que eu vou entregar a palavra do Senhor? Isso já é um indicativo muito bom para a gente sobre certos supostos profetas que andam por aí, né? E esse homem, ele sempre trouxe uma palavra de esperança em meio ao caos. Porque ele trazia uma palavra de juízo e esperança. Porque o funcionamento da coisa é assim. Deus formou um povo para si, o povo de Israel, para nesse povo entregar o Messias. E Deus explicou como eram os termos da aliança dele com esse povo. Esse povo não tinha nada. Eles nem eram um povo. A partir de um homem, Deus formou uma nação e eles não tinham nada. E Deus entregou tudo para eles e falou: olha, eu estou entregando para vocês, vamos fazer aqui a nossa... Eu vou explicar como é que funciona a aliança. Vocês serão meu povo, eu serei o Deus de vocês. E eu vou cuidar de vocês. Esse é um caminho de vida. Se vocês quiserem seguir falsos deuses, vocês estão seguindo um caminho de morte. E o povo ia para o caminho de morte. E Deus mandava o profeta para corrigir. Quando o povo aceitava a palavra do profeta e voltava para o caminho de vida, bom, é o caminho de vida. E quando o povo não aceitava, caminhava para onde? Para um caminho de morte. Mas o profeta sempre trazia aquela: se vocês se arrependerem e andarem com o Senhor, tudo irá bem. Então, é esperança em meio ao caos, porque essa época foi de caos. Jeremias, ele se torna o último profeta antes da queda de Jerusalém. Inclusive, ele está lá quando Jerusalém cai. Quando chega o exército invasor, quando abre uma brecha na muralha, quando o rei é capturado, quando a cidade deixa de ter a sua independência e se torna só um pedacinho de quase nada, no meio de um quase nada, numa província distante de um grande império mundial que se levantou. Ele foi esse profeta final que viu tudo isso. Então ele tem um conflito interior tremendo. Tem passagem que ele fala que se ele tentar segurar a palavra de Deus dentro dele e não entregar, ela vai ficar queimando dentro dele. Ele tem que abrir a boca e soltar o que Deus mandou. E ele tem muitos trechos onde ele revela essas porções do interior do coração dele. Ele fala de quando tramaram contra ele, ele conversa com Deus: Senhor, o Senhor sabe que foi maldade deles, eles armaram pelas minhas costas, eu fui como um cordeiro manso para o matadouro. Eu estava caminhando com essas pessoas, não sabiam que estavam me levando para me matar. Outras passagens, eu posso citar aqui para você, se você quiser anotar para ler, tá? Leia Jeremias 11, os versos 18 a 23, Jeremias 12, versos 1 a 6, até esse aqui eu vou ler para você, tá? Jeremias 12, versos 1 a 6, eu quero ler para vocês. Depois, enquanto vai anotando aí, Jeremias 15, de 10 a 21, Jeremias 17, de 14 a 18, Jeremias 18, de 18 a 23, Jeremias 20, de 7 a 18. São trechos bem interessantes para você ler. Claro que eu recomendo que você leia o livro inteiro, mas vamos lá.
Jeremias 12, versos de 1 a 6. Tu és justo, Senhor, quando apresento uma causa diante de ti. Contudo, eu gostaria de discutir contigo sobre a tua justiça. Por que o caminho dos ímpios prospera? Por que todos os traidores vivem sem problemas? Tu os plantaste e eles criaram raízes. Crescem e dão fruto. Tu estás sempre perto dos seus lábios, mais longe dos seus corações. Só que tu me conheces, Senhor, tu porém me conheces. E tu me vês e provas a minha atitude para contigo. Arranca os ímpios como a ovelhas destinadas ao matadouro. Reserva-os para o dia da matança. Até quando? A terra ficará de luto e a relva de todo o campo estará seca. Perece os animais e as aves por causa da maldade dos que habitam nesta terra. Pois eles disseram, ele não verá o fim que nos espera. Isso aqui me chama tanto a atenção sobre os dias de hoje. Quando ele fala, né, o teu nome está perto dos lábios dele, mas está longe do coração. Hoje nós vivemos uma era de tristeza, porque inúmeros são os prédios que na porta tem uma placa escrito igreja, mas que lá dentro tem um falso mestre, um lobo devorador, se alimentando da gordura das ovelhas e se vestindo com a lã delas, ao invés de pastorear as ovelhas do Senhor. E a palavra de Jeremias, ela ecoa muito forte nos dias de hoje. Muito forte. E você já sabe, né? Profeta entregou a palavra, lá vai o pessoal começar a afiar as espadas para cortar a cabeça do profeta. E ele teve inúmeras ameaças de morte, inúmeras tentativas de assassinato, até que finalmente ele foi assassinado, né? Então houveram muitas conspirações e muitas acusações contra ele. Inclusive até o texto dele mesmo, são 3 edições. O que nós temos hoje é provavelmente a 3ª edição do texto sagrado dele. Ele começou a escrever esse texto e chegou a um ponto que ele estava tão... ele vestia a roupa do resgate do povo de Israel, do povo de Judá. Ele estava envolvido profundamente com isso. Ele era um profeta que sofria demais. Você viu aqui, ele, Senhor, até quando vão prosperar os ímpios? Até quando que essa gente vai se dar bem? A terra está desgraçada por causa deles. É um clamor honesto de um homem. Ainda que um homem equivocado em algumas ideias que ele tem sobre que Deus plantou ali e tal, ele não está enxergando o quadro todo ainda. Lembra que eu falei, o Antigo Testamento é revelação parcial. Você tem que... revelação plena é no Novo Testamento, né? Mas esse homem, ele nesse vestir, se revestir e se envolver com essa busca pelo resgate do povo dele, ele pegou o que ele escreveu, as profecias dele, e ele mandou entregar para o rei daquela terra, para ver se o rei lia e se convencia e se convertia. E aí o rei estava lá na sua sala de inverno, né, lendo aquilo lá, fogueirinha acesa lá, a lareira, né? E aí havia lá um secretário lendo, e a cada pedaço que era lido, pegava um estilete, cortavam o pedaço que já foi lido e atiravam no fogo. E assim eles foram queimando todas as palavras do rolo, porque na época era um rolo, né? Eram rolos de pergaminho que eram feitos, de todo o trabalho do profeta Jeremias, que estava ali, trazendo uma palavra de vida e de arrependimento. Lá se foi a primeira edição. É feita uma segunda edição. Inclusive é interessante, porque tem versões, textos antigos, se eu não me engano a Septuaginta até, que tem a segunda edição de Jeremias. É um pouquinho diferente, ela é mais curta, os textos estão em outra ordem, né? E aí Jeremias, no final da sua vida, faz uma 3ª edição, que ainda parece ser, talvez na perspectiva dele, um trabalho incompleto. Por quê? Estava completa a perspectiva de Deus, tanto que está aqui. Mas o texto ainda não está organizado. O texto de Jeremias está todo fora de ordem. Só que como ele era muito meticuloso na escrita, a gente percebe que está fora de ordem. Então ele fala, para rei fulano de tal, época tal. E aí quando você vai ler o texto seguinte, se você olha a história de Israel, você percebe, esse texto aqui era para estar antes, né? Então quando o pessoal faz uma organização cronológica de Jeremias, tem que reorganizar tudo conforme as referências que o próprio Jeremias deixou. O que parece? Parece que a última edição dele, ele tinha vários escritos que ele escreveu ao longo da vida, e ele copiou todos eles, ele ou talvez Baruque, que era o seu secretário, seu parceiro, seu amigão, né?
Baruque, ou Jeremias, compilou tudo isso aí, e antes de organizar esse material na forma final, Jeremias foi assassinado. E esse material, então, foi preservado e chegou até nós pela graça de Deus. E eu quero dar aqui um panorama histórico desse momento do fim ali, da queda de Judá, o que aconteceu, né? O que aconteceu é que teve uma sequência de reis ali, e um desses reis foi Manassés. Se você não conhece a história de Manassés, leia lá os livros de Reis e Crônicas, mas dê as duas histórias, tá? Porque para você ter a história completa de Manassés, tem que ler nos dois livros. Manassés é difícil de descrever, lendo fica mais fácil. Mas o homem foi perverso ao ponto de pegar um filho e queimar essa criança viva em honra a um demônio. E esse mesmo homem, por incrível que pareça, ele se arrependeu dos seus pecados. O próprio Deus falou isso, né? Não é opinião de alguém, Deus falou, ele se arrependeu mesmo. O coração dele se arrependeu. E esse homem foi aceito por Deus. Para você ver que não tem pecado grande demais para a redenção que Jesus Cristo promove. Não tem. Não tem. O que tem é o homem não querendo a redenção. Mas não é o tamanho do pecado, não. Um homem que matou uma criança, queimou ela viva em honra ao demônio. Esse homem na prisão, sozinho, teve tempo para meditar, lembrar de todas as palavras dos profetas. E falar, eu estava errado, pequei. Eu não vou tentar imaginar, porque é inimaginável, a dor no coração desse homem, de se sentar sozinho numa cela escura e lembrar assim, o meu filhinho, eu assassinei ele de um modo cruel. Mas não um rei pensando isso, né? Um prisioneiro lá pensando, queimado vivo. Eu não tento conjecturar o tamanho da dor desse homem. O filhinho dele estava lá com o Senhor, na glória. E ele estava ali se arrependendo e buscando a Deus e encontrou. Quem busca a Deus encontra. Teve rei Amon, teve rei Josias, né, promovendo a reforma. Só que o povo de Israel, o povo de Judá, a partir do ponto ali que o rei Manassés reinou, o povo desandou e o povo não se arrependeu. Mesmo com a reforma de Josias, o povo continuava secretamente, muitos continuavam ali com seus falsos deuses, com a sua adoração profana, com os seus ritos malditos, com as suas bruxarias. E aí foi decretado por Deus que Jerusalém seria devastada, pisada por povos estranhos. E Jeremias foi o homem que recebeu o entendimento e escreveu que seriam 70 anos que o povo ficaria sem a sua terra. E depois voltaria. Aí quando a gente já viu isso em Daniel, né? Quando Daniel está lá no exílio, ele vai estudar, ele faz as contas e ele entende, os 70 anos estão acabando. E aí Daniel começa a buscar Deus em jejum e oração. E aí vem toda a profecia de Daniel. Vê como as coisas se conectam, né? Fantástico isso. E o que acontecia, né? Bom, eram grandes poderes mundiais que estavam ao redor de Israel disputando a supremacia. Tinha Egito, né? Egito tinha sido o grande poder lá do passado, lá da época de Moisés, por exemplo. Nessa época já não era um poder tão grande. A Síria era a grande força daquele mundo, né? Teve o grande rei Assurbanipal, o grande imperador da Síria, devastador no mundo. E a Síria vem crescendo, né? Israel, inclusive, porque eu falo às vezes Judá e Israel só se você não sabe a história. Houve uma guerra civil. O rei Davi, o rei Saul foi o primeiro rei de Israel. Davi foi o sucessor dele, fundou a casa real de Davi, que vai até Jesus Cristo, portanto, eterna, né? O filho de Davi foi Salomão. O filho de Salomão foi Roboão. Na época de Roboão teve uma guerra civil, o país rachou em dois. O norte passou a ser chamado de Israel, com a capital Samaria. O sul passou a responder pelo nome de Judá, a capital Jerusalém. Ainda que em Judá tivesse gente de várias tribos, tinha a tribo de Simeão estava lá, a tribo de Levi, muita gente estava lá também, Benjamim estava lá, e tinha gente de outras tribos que migrou para Judá, porque o norte se entregou à idolatria e o pessoal queria viver a fé verdadeira, se voltou mais para o sul. Ainda que muita gente no norte continuou vivendo a fé verdadeira, tá? Mas o norte desandou de um jeito que a Síria foi lá, invadiu e brincou e fez o que quis. Porque você sabe que, além do juízo de Deus, tem uma questão de leis naturais. Quando uma nação se degrada, ela se enfraquece. Quando o norte, as pessoas passaram a viver na promiscuidade sexual,
Passaram a destruir as famílias, crianças sendo sacrificadas vivas. Todo tipo de barbárie acontecendo, a sociedade virou frágil. Deus mandou a Síria só entrou e varreu, né? E quando eu digo varreu, pegou todo mundo e levou embora. Levou o povo para o exílio e nunca mais voltaram para a terra de Israel. Acabou, o norte ali acabou. E aí a Síria trouxe um outro povo, plantou lá, e aí algumas pessoas daí do sul foram para lá e se misturou, criou um grupo miscigenado, que são os samaritanos da Bíblia. E até hoje estão lá os samaritanos, né? Se você não sabe, eles existem até hoje lá, são protegidos pelo governo de Israel como um povo dentro do seu país, né? E aí entrou o politeísmo, que é adorar vários deuses, virou uma bagunça tremenda. A reforma do rei Josias, o que aconteceu? Foi quando o rei Josias teve acesso, ele estava fazendo uma reforma no templo e acharam o livro da lei, ele leu aquilo ali e apavorou. Ele falou, gente, corre, vai procurar uma profetisa, tinha uma profetisa na época lá, acho que era Ulda, para saber o que Deus está pensando, porque parece que vai devastar o país, porque o livro que ele encontrou supostamente era Deuteronômio. E ele entendeu lá, 1000 anos antes, Deus falou, se vocês andarem nesse mau caminho, a coisa vai dar ruim. E ele olhou ao redor e falou, gente, olha o que está acontecendo nesse país. Isso só pode estar prestes a acontecer a queda de Judá. Eles estavam em Judá no sul, né? Assim como caiu o norte, e aí vem a profetisa e fala, já está vindo. Mas Deus viu o arrependimento, o seu arrependimento, e vai preservar vocês. Só que o povo continua secretamente fazendo as suas aprontadas. E aí desanda, né? A reforma, para muita gente, foi só uma reforma exterior, não foi lá dentro. Vem os reinados, Jeoacás, Jeoaquim, foram reis. E aí o Egito, lembra que eu falei do Egito? O Egito se levanta lá como nação poderosa e tem uma batalha chamada Batalha de Carquemis. E essa batalha, ela muda o destino do mundo, na verdade, né? Porque realmente o Egito perde o espaço na cena mundial, e aí o Egito tinha aliança com outros países, inclusive com Israel, já com Judá, né? Israel já era. E isso muda as coisas, porque quem se apoia no perdedor é como dizem os profetas, né? Como quem se apoia num caniço quebrado, um caniço rachado, o caniço quebra e aquela ponta espeta e fura o braço, fura o ombro, machuca quem se apoiou. Judá estava se apoiando no Egito, não estava se apoiando em Deus, se apoiava no Egito. Então, a coisa foi desandando e até que veio, né, Nabucodonosor, entrou, tomou a Síria, e aí toma Judá também. A Síria deixa de ser a potência mundial, Babilônia é a potência mundial, e aí cai Jerusalém. E eu vou ler depois os trechinhos aqui de Jeremias, mas quando Jerusalém cai, a situação estava muito ruim para Jeremias, porque Jeremias ele trouxe ordens de Deus. Ele falou, olha só, se arrependam, senão vai vir a Babilônia, vai tomar o país. O pessoal não deu a mínima, a Babilônia veio. Aí começou os falsos profetas, não, Deus vai dar vitória. Ele falou, não vai não. Eles vão cercar a cidade e nós vamos ficar presos aqui dentro. Não! Eles cercaram a cidade. E Jeremias falou, ó, Deus está falando o seguinte, se vocês se entregarem à Babilônia, porque Deus é que mandou a Babilônia, se vocês se entregarem, vocês vão ser bem tratados. Se vocês resistirem, vão morrer. Não, Jeremias está errado. Aí prenderam Jeremias, tentaram matar Jeremias. Foi um caos a vida dele. E a Babilônia entrou, venceu. Não está muito claro como, tá? Mas os oficiais da Babilônia sabiam de Jeremias. E aí vem a Jeremias, um oficial, e fala assim, Jeremias, vem com a gente para a Babilônia, não como prisioneiro, vem como companheiro, vem como um asilado, alguém que recebe asilo na Babilônia. Lá tu vai ter sustento, nós vamos cuidar de ti. Eles oferecem isso e Jeremias hesita. E aí o próprio oficial fala, tá bom, fica aqui com o teu povo, escolhe o que tu quer, fica aí. E aí a Babilônia nomeia um governante para cuidar ali daqueles poucos que ficaram. Ficaram basicamente os miseráveis, os mendigos. Eles deixaram lá, e aí imagina, aquelas pessoas que eram os mais desprovidos da terra, todas as propriedades ficaram para eles. Então o sujeito num dia, ele era o mendigo de Judá, ele era o mais miserável, que não tinha nada, estava endividado, estava lascado, ninguém ajudava ele. Aí vem a Babilônia, o cara pensa, agora que ferrou. E aí ele se descobre de repente, você pode escolher uma casa para morar, tem plantações ali, você pode ir lá colher, pode continuar. Fica legal, o pessoal vai tocar a vida. E aí tem um cidadão, o Gedalias, ou Gedalias, depende da pronúncia aí, é nomeado como um governante local para cuidar daquilo ali. Vem um plano de assassinato, mata um homem.
dentro do povo de Israel mesmo, tá? Então, tá vendo que depois da cidade cair, a coisa ainda continua errada. Eles matam esse homem, sequestram Jeremias, levam ele para o Egito, fogem para o Egito de novo, né? E aí, não, aqui no Egito a gente vai se dar bem, porque o Egito está se levantando contra a Babilônia e tal. E Jeremias fala, isso está errado, isso vai dar ruim. Aí as mulheres vêm desafiar Jeremias. Acha que foi sem o consentimento dos nossos maridos que a gente fez bolos para a rainha do céu? E olha, tudo estava bom quando a gente fazia os bolos para ela, quando a gente parou que a coisa desandou, nós vamos voltar para a idolatria. E aí, não, no Egito a gente está seguro e tal. Jeremias vai lá, pega uma pedra, cava um buraco, enterra a pedra, tapa. Fala assim, vocês viram essa pedra aqui? Pois é, sabe o Nabucodonosor, que vocês acham que está lá na Babilônia, em outro país? Ele vai botar o trono dele aqui em cima dessa pedra. O pessoal vai vir, os empregados dele vão colocar aqui o trono, ele vai sentar aqui. Aqui onde vocês acham que vocês estão seguros. Não é nem os emissários. Não é nem uma parte do exército, uma tropa, uma patrulha. Não é nem um general. O próprio rei do mundo conhecido, Nabucodonosor, ele vai invadir o Egito e vai botar o trono dele aqui. E aí, como é que vai ser? Se arrependam, se arrependam. Mataram Jeremias. Essa parte do assassinato dele não está no texto. Não teve um editor que depois acrescentou isso, tá? Porque isso acontece muito em outros textos. A gente tem, por exemplo, no 5º livro de Moisés, que é o Deuteronômio, nós temos um editor posterior que acrescenta os fatos da morte de Moisés. Provavelmente foi Josué pelo estilo dele, estilo de escrita. No final de Josué, um editor posterior acrescenta a morte de Josué. Provavelmente foi Samuel. Aí você já sabe que no livro de Samuel, um editor posterior acrescentou também os fatos da morte de Samuel. Jeremias não. É a história mesmo de Israel que relata que ele foi lá assassinado e ele então termina a vida como ele viveu. Servo de Deus, temente, fiel, homem poderoso em palavras, homem guardado por Deus e foi para a glória do Senhor. Foi lá e nos aguarda lá junto com os outros irmãos do passado. Mas eu quero compartilhar algumas coisinhas com você, alguns textos que eu acho bem interessantes a gente ler. E vamos juntos então? O que você quiser abrir, eu estou lendo pela NVI, tá? Jeremias 26, vamos lá a partir do verso 17. Alguns líderes da terra, isso aqui foi um momento diferente aqui, né? Alguns líderes da terra se levantaram e disseram a toda a Assembleia do Povo. Eles tinham preso Jeremias e queriam condenar ele à morte, tá? Olha só, gente, Miqueias de Moresete, é o Miqueias que a gente já estudou aqui, né? É o Miqueias da Bíblia, assim. Profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, dizendo a todo o povo de Judá, assim diz o Senhor dos Exércitos, Sião será arada como um campo, Jerusalém se tornará um monte de entulho, a colina do templo um monte coberto de mato. Aí essas pessoas disseram assim, por acaso Ezequias, que era o rei de Judá, ou alguém do povo de Judá matou o Miqueias de Moresete? Ezequias não temeu o Senhor e não buscou o seu favor? E o Senhor não se arrependeu da desgraça que pronunciaria contra eles? Aqui o arrependeu linguagem humana para dizer que Deus concedeu perdão, tá? E aí esses aqui acrescentam, estamos a ponto de trazer uma terrível desgraça sobre nós. Eles estavam reconhecendo que Jeremias trazia a palavra de Deus. E aí algum deles está acrescentando assim, ó, um outro homem que profetizou em nome do Senhor foi Urias, filho de Semarias, de Kiriat Jearim. Esse aqui não deixou livro escrito, tá? Esse Urias. É um dos profetas que profetizou, mas não deixou livro escrito. Ele profetizou contra essa cidade, contra esta terra, as mesmas coisas anunciadas por Jeremias. Quando o rei Jeoaquim, todos os seus oficiais, os homens de guerra, seus oficiais ouviram isso, o rei procurou matá-lo. Sabendo disso, Urias teve medo e fugiu para o Egito. Mas o rei Jeoaquim mandou ao Egito Eutanã, filho de Acbor, e com ele alguns homens, os quais trouxeram Urias do Egito e o levaram ao rei Jeoaquim, que mandou matar a espada e depois jogaram o corpo dele numa vala comum. Então, olha as histórias aqui falando dos profetas. Ó, teve rei que se arrependeu, teve rei que mandou matar o profeta. Aí um homem chamado Aicã, filho de Safã, protegeu Jeremias, impedindo que ele fosse entregue ao povo para ser executado. Aqui foi uma das vezes que Deus interviu. Por quê? Porque Jeremias tinha serviço para fazer ainda da parte de Deus. Então veja que vida de profeta não era moleza. Esse Urias aqui foi assassinado. O homem fugiu para o Egito, mandaram uma patrulha lá, sequestraram o homem, trouxeram de volta e mataram a espada. Outro trecho que eu quero ler com você é no capítulo 27, o finalzinho do 27, né? Verso 22,
Diz assim a palavra do Senhor: serão levados para a Babilônia, e ali ficarão até o dia em que eu quiser buscar, declara o Senhor. Então os trarei de volta e os restabelecerei neste lugar. Aqui pela boca de Jeremias, pela pena de Jeremias, Deus anunciando: vão ser levados sim para a Babilônia, até o dia que eu quiser trazer de volta, e aí eu vou restaurá-los. Então havia uma promessa de restauração. Isso aqui manteve a chama viva durante muito tempo. Também quero ler com você o capítulo 34 aqui, o verso, acho que é o 17, vamos lá? Vamos ver se é o 17 mesmo? Sim! Portanto, assim diz o Senhor, vocês não me obedeceram. Não proclamaram libertação cada um para o seu compatriota e para o seu próximo. Eles estavam escravizando uns aos outros, tá? Isso estava acontecendo aqui, escravidão real, tá? Por isso eu agora proclamo libertação para vocês. É interessante que às vezes tem gente que não percebe isso, né? Que até a Bíblia usa linguagem irônica, o próprio Deus usa. Ele fala: vocês não quiseram libertar uns aos outros, eu vou libertar vocês. Diz o Senhor: eu vou libertar pela espada, pela peste e pela fome. Vocês vão ser livres dessa vida, mais ou menos assim, né? Deus vai matar eles. Farei com que vocês sejam objeto de terror para todos os reinos da terra. Palavra dura. Palavra dura. Veja como Deus via a escravidão, o homem escravizando o homem. Texto fortíssimo, texto fortíssimo. Então, tem muitos textos aqui maravilhosos de Jeremias que eu queria ler com você, mas já estamos aqui com meia hora de vídeo e aqui é só uma introdução, né? Então, se deixar, eu falo 2 horas e ainda ficamos na introdução. Então, eu vou ficando por aqui, vou encerrando por aqui, e eu queria convidar você a ler Jeremias. Aliás, a ler a Bíblia toda, né? Você sabia que lendo 4 capítulos por dia, você lê a Bíblia em um pouquinho menos de um ano? Leia Jeremias. Eu, para me preparar para esse vídeo aqui, uma das coisas que eu fiz foi ler o livro todo, de novo. Porque, como eu falei, eu sou apaixonado por esse livro. Eu ainda quero muito, assim, eu queria parar um tempo da minha vida, se Deus quiser eu vou fazer isso quando a gente for estudar juntos, né? Para estudar Jeremias com profundidade. Porque esse livro me fascina, me intriga, me atrai. Tem muita coisa aqui interessante. Essa coisa de Deus deixar Jeremias escrever aqui sobre ele, sobre as angústias dele, sobre ele ali pensando sobre a palavra de Deus, o que ele fazia da vida dele, o que ele não fazia, e ele tentando resistir a Deus, tentando resistir à palavra, a palavra queimando dentro dele. Isso tudo me chama muita atenção. Espero ter ajudado você a conhecer um pouquinho desse profeta, espero ter despertado a sua curiosidade para que você leia. E, bom, segunda-feira estamos aqui de volta com o Novo Testamento, no nosso estudo, né? E um dia, pela graça de Deus, teremos aqui um estudo todo de Jeremias, mas eu acho que vai demorar um pouquinho, porque a gente está estudando o Novo Testamento agora, tá? Obrigado pela companhia. Volte na próxima, volte na segunda, para a gente continuar. E vamos seguindo aqui com o nosso trabalho, com a nossa prática de estudar a Bíblia. Até a próxima.